Olá, boa noite. Me chamo Francileide Ferreira do Nascimento. Hoje eu venho apresentar a socialização do meu estágio obrigatório 2, que trouxe como temática Ensino Fundamental Anos Iniciais. O meu tutor é Geraldo José Silveira. O tema do meu projeto de estágio foi alfabetização e letramento. A alfabetização e letramento são processos fundamentais na carreira escolar. É a partir disso que o aluno terá colocação para participar das questões envolvendo a sociedade, além de ser pré-condição para dar continuidade nos estudos. Portanto, a alfabetização e o letramento são processos indispensáveis na vida das pessoas. O projeto trouxe como área de concentração metodologias de ensino, nas quais foram discutidos conceitos sobre alfabetização e letramento e suas diversas perspectivas acerca do ensino inicial da escrita e da leitura para crianças do ciclo da alfabetização. Inicialmente, foram discutidas algumas questões sobre alfabetizar, ensinar a tecnologia da escrita e do letrar. Sabe-se que a alfabetização e letramento são fundamentais nos anos iniciais das crianças. Afinal, quando o ensino inicial não proporcionar aprendizagem acerca da leitura e da escrita, consequentemente, os agentes desse processo, estudantes e professores, terão dificuldades nos anos escolares posteriores. Por essa razão, o professor deve selecionar o melhor método de alfabetização que se adeque ao perfil da sua turma. Ter claro a relação e as diferenças entre alfabetizar e letrar. Embora quando se fala de escolas públicas, a realidade com relação à infraestrutura, recursos adequados, muitas vezes a formação dos professores, levando em consideração o suporte na formação continuada, pode não proporcionar um ensino de melhor qualidade para os discentes. Os objetivos do projeto foram apresentar a alfabetização e letramento e suas diversas concepções, perceber a importância da escrita e leitura para crianças no ciclo da alfabetização, identificar metodologias adequadas de alfabetizar letrando de acordo com o perfil da turma. Aqui eu venho mostrar um pouco da minha fundamentação teórica. No processo de alfabetização, primeiro são apresentadas ao indivíduo as letras. Deste modo, ele aprende a empregar o alfabeto e compreende seu significado. Procedendo dos conceitos sobre o sentido escrito da alfabetização, de acordo com Magda Soares, ela retrata que foi considerada a perda da especificidade do processo de alfabetização nas práticas escolares, ou seja, no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, importuna necessariamente uma técnica na aprendizagem, para que o indivíduo possa compreender a relação entre os sons e letras de fonemas com grafemas. Eu trago aqui algumas citações nas quais eu embasei a minha fundamentação teórica. Alfabetização e aprendizagem da leitura. Alfabetização é a aprendizagem da leitura e da escrita. O processo de aquisição da linguagem escrita não se reduz à aprendizagem da relação entre grafemas, letras e fonemas, sons. A alfabetização é também um meio de acesso à cultura. A leitura e a escrita são instrumentos culturais para a criança compreender o mundo. Essa é uma citação de Pérez A. Garcia, 2001. Diante do exposto, entende-se que a alfabetização é um processo pelo qual a pessoa aprende a utilizar e a interpretar e compreender a linguagem em diversos textos, promovendo assim a socialização. Afinal, ela é um sistema contínuo, onde prossegue por toda a vida e garante experiências múltiplas. Para Loli Trindade, o letramento é um conjunto de práticas que denotam capacidade de uso de diferentes tipos de materiais escritos. Tais práticas não acontecem de forma espontânea
exige a intervenção de um plano pedagógico. O professor deve selecionar o melhor método de alfabetização que se adequa ao perfil da turma. Magda Soares nos diz que os processos de alfabetização e letramento são complexos, pois envolve as facetas linguísticas e sociolinguísticas, psicolinguísticas e psicológicas, condicionadas a fatores socioculturais, econômicos e políticos. Esta autora considera o processo de alfabetização e letramento de modo distinto e explica que defender as questões específicas do processo de alfabetização não significa separar a alfabetização do processo de letramento. Ela nos diz que a distinção é necessária porque a introdução, no campo da educação, o conceito de letramento tem ameaçado perigosamente a especificidade do processo de alfabetização. Por outro lado, a aproximação é necessária porque não só o processo de alfabetização, embora distinto e específico, altera-se e reconfigura-se no quadro do conceito de letramento, como também este é dependente daquele. A minha metodologia. O estágio 2 foi organizado nas seguintes etapas. A primeira etapa corresponde à preparação do estágio, onde foi escolhida a instituição concedente. A escola foi a Escola de Ensino Fundamental e Municipal Coronel Estevão Alves da Rocha, que é um anexo, onde eu fiz, que é a Betel. A metodologia utilizada foi bibliográfica, buscando autores que abordem a temática alfabetização e letramento em livros, artigos de periódicos e internet. Os planos de aula têm como temática alfabetização e letramento. Foram elaborados conforme as diretrizes dos anos iniciais do ensino fundamental da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tendo como faixa etária o terceiro ano do ensino fundamental, onde encerra o ciclo de alfabetização. Pessoal, agora eu vou falar um pouco da minha vivência desse estágio, né? A vivência desse estágio proporcionou experiências que, mesmo em momentos de pandemia, as pesquisas de modo virtual despertaram mais curiosidade, envolvimento, motivação para criar, inovar, desenvolver novos projetos, técnicas e mecanismos que enriqueçam o ensino-aprendizagem, proporcionando meios de experiências para pôr em prática em sala de aula, seja ela virtual ou presencial, colaborando na formação e qualificação como professora. O estágio 2 foi organizado nas seguintes etapas. A primeira etapa corresponde à preparação do estágio, onde foi escolhida a instituição concedente, como eu já falei para vocês mais acima. A segunda etapa corresponde à observação virtual e preenchimento do roteiro de observação. A terceira etapa corresponde à escrita do paper de estágio e à elaboração do projeto de extensão de acordo com o programa de extensão escolhido, que foi uma trilha pedagógica, na qual o tema escolhido também foi alfabetização e letramento. E a quarta etapa corresponde à realização da socialização do estágio, que está sendo hoje, né? A metodologia utilizada foi bibliográfica, buscando autores que abordem a temática alfabetização e letramento em livros, artigos e periódicos da internet. As conclusões que eu tive desse estágio é que é necessário alfabetizar adjunto com o letramento para uma aprendizagem de qualidade que forme pessoas que, além de ler e escrever, tenham capacidade de produzir e interpretar textos sem terem dificuldades. Essa missão se caracteriza em colocar o aluno diante do mundo, que, ocasionalmente, para ele não era possível. É proporcionar uma comunicação entre ele e a sociedade. Respeitar o desenvolvimento e o ritmo de cada aluno é indispensável. Aprender a eles tudo o que podem aprender e descobrir, mas jamais exigir que saibam de tudo. Esperar que a compreensão venha de acordo com o ritmo de cada um. O papel da escola não deve ser apenas de ensinar a ler e escrever, e sim de ensiná-los a terem e praticarem a leitura. Está sempre transcrevendo o que leu e o que adquiriu com aquela leitura. Um aluno que se apaixona pela leitura tão dificilmente se separa dela.
é um casamento para a vida toda. E esta é a nossa responsabilidade quanto educadores. Muito obrigado. Sim, vai estar só assim. Aqui foram os autores, né, nos quais eu embasei o meu projeto. E o que eu tenho é agradecer a todos pela oportunidade e que venham muito mais oportunidades pela frente. Obrigada, boa noite.